Quais são os seus maiores medos ao fazer exames de imagem ou exame de raio-x? Hoje nós listamos alguma dessas curiosidades e algum desses medos que algumas pessoas já apresentaram ou geralmente apresentarão quando irão fazer esse tipo de exame. Então, se você já gostou desse tema, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esquece de comentar se você tem algum desses receios ao fazer exame de imagem. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso. Esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para mais um vídeo respondendo o seu comentário. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Se fala em exame de imagem, logo o que vem na sua mente é a famosa radiação. Você tem toda a razão, porque todo mundo sim tem que ter medo de radiação. Se a radiação for ionizante, ou seja, aquela que ioniza os átomos, ela é prejudicial à sua saúde em doses elevadas. Então sim, há uma grande preocupação e sim, você tem que sempre estar atento nessa questão. E quando se fala em exames de imagem como tomografia, raio-x, densitometria óssea, a quantidade de radiação será uma quantidade controlada. Não é mais novidade para vocês desse canal que atualmente alguns dos equipamentos, tanto de raio-x, de tomografia, densitometria que estão vindo atualmente agora, eles vêm com uma quantidade de radiação muito mais baixa do que os equipamentos mais antigos, evitando assim que você seja exposto à radiação desnecessária. Quando nós falamos em exames de imagem, raio-x tem uma dose de radiação muito baixa, ou seja, não significa que você vai fazer um exame de raio-x e já vai sair de lá com câncer. Não é assim que funciona. Se você adquirir um câncer através de radiação, a dose de radiação ela tem que ser muito, mas muito alto. O exemplo clássico foi o que aconteceu na usina de Chernobyl. Lá, sim, a partir do momento que você entrasse em contato com o campo de radiação que era muito alto, você sim já adquiria danos à sua saúde. Outra questão também foi o que aconteceu em Goiânia com o Césio. A quantidade de radiação emitida por aquele radioisótopo também fez com que as pessoas que ao entrar em contato com aquilo também viesse a adquirir doenças irreversíveis. Outra curiosidade relacionada ao medo desse tipo de exame é a famosa claustrofobia. O que é claustrofobia? É o medo de lugar fechado ou de lugares apertados. Esse tipo de medo geralmente vai acontecer mais na ressonância do que um exame de tomografia. Por quê? Porque na ressonância o tubo, podemos dizer assim, ele é mais extenso que na tomografia, porque na tomografia ele é mais estreitado. Então geralmente quando a pessoa ela desenvolve ou ela tem a claustrofobia, esse tipo de paciente é solicitado que faça esse exame com sedação. Logicamente quando se passa para essa parte de sedação ou sedativo, é um médico que irá fazer, não é o técnico, não é a enfermeira, não é o tecnólogo, é um médico que irá fazer todo esse procedimento, evitando assim que você venha a ter um ataque de claustrofobia durante esse exame. Durante o período que eu atuo na área, já faz um tempo já, presenciei apenas uma vez uma paciente ter ataque de claustrofobia em um equipamento de densitometria óssea. Não é um equipamento de densitometria óssea. O equipamento de densitometria óssea é uma mesa e passa um braço em cima que onde faz o scan do paciente. É aberto nas laterais, porém a sala ela fica fechada. Nesse momento o paciente veio apresentar claustrofobia dentro da sala, ou seja, era um quadro mais severo. Porém vai existir pessoas que têm claustrofobia, porém querem fazer o exame sem sedação. Então há uma grande chance de que você não tenha claustrofobia, mas sim ansiedade. A ansiedade ela é controlada. A gente consegue fazer exame em pessoas que são ansiosas, conseguimos. Porém, claustrofobia, que é o medo de lugar fechado, é praticamente impossível de fazer. Hoje em dia existem algumas técnicas que alguns dos tecnólogos usam para tentar fazer com que o paciente consiga fazer. Eu particularmente uso uma técnica chamada de segurança. Qual é a técnica de segurança? Primeiro, você tem que ter um acompanhante. E o acompanhante ele vai ficar segurando na mão da pessoa, a pessoa que é ansiosa, fica segurando na mão da pessoa dessa seguinte forma. Por quê? Porque geralmente quando a gente coloca o paciente no tubo, a sensação que a maioria das vezes
a maioria dos pacientes já descreveram, é uma sensação de que vai cair. Então a gente coloca a mão do paciente dessa forma, o acompanhante e o paciente vão ficar segurando dessa forma ou dessa forma, para que assim a segurança ele sinta muito maior. Outra questão é o tempo do exame que esse paciente vai fazer. Na maioria das vezes, esses pacientes são pacientes que irão fazer exames de coluna, exames de pelve ou exames de abdômen total. São os exames que mais apresentam claustrofobia ou crise de ansiedade. E dessa forma a gente consegue realizar, digamos, em 50%. Tem certas pessoas que o quadro de ansiedade é muito mais alto, o quadro de claustrofobia é muito mais elevado, não se tem como fazer, a não ser através de sedativo. E o contraste? Sim, o contraste da tomografia, ele é diferente do contraste da ressonância, tanto em composição quanto em reações. Exemplo, há mais chance de você ter uma crise alérgica realizando um exame de tomografia do que você realizando uma ressonância magnética. Outra questão é que o contraste em exame de tomografia computadorizada, você vai sentir uma pequena queimação por onde o contraste for passando. Isso já não se aplica em exame de ressonância magnética. A quantidade de contraste no exame de tomografia ela é um pouco maior que no exame de ressonância magnética. Então essa questão do contraste também ela vai ser bastante diferente. Raio-X também. No raio-X é diferente da ressonância. Se você fizer algum exame com contraste, você não pode fazer densitometria óssea até que o contraste tenha saído totalmente do seu corpo. Porque se não sair completamente do seu corpo, o equipamento de densitometria óssea irá mostrar na hora que estiver fazendo o scan. Como eu tiro o contraste do meu corpo? O contraste ele geralmente não fica no seu corpo. Como é que você tira o contraste do corpo? Você terminou o seu exame, o técnico e o tecnólogo têm que lhe orientar que você tem que beber no mínimo 2 litros de água. Por quê? O contraste ele vai sair através do suor e através da urina. Então você beberá bastante água para que assim você consiga expelir todo o contraste do seu corpo. Que quem tem problema renal não faz exame com contraste, a não ser que o médico julgue extremamente necessário. Aí nesse caso vem aquela questão do risco e o benefício, que só o médico pode decidir juntamente com você. Mas até então não se faz. É igual a questão de tomografia computadorizada em pacientes gestantes. Não se faz. Mas se o médico julgar o risco e benefício, algumas clínicas fazem. Onde eu trabalho atualmente não faz, porém em outra clínica onde eu atuo faz. Então geralmente varia de clínica para clínica desde que o paciente se responsabilize. Então, quando nós falamos de algumas preocupações, esses serão alguns temas, se não os principais temas que envolvem os exames de imagem. Então, se você tinha alguma dessas dúvidas relacionadas a esse tipo de exame de imagem, eu já peço que você deixe aqui no comentário. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esquece de comentar. Segue no Instagram Melk Pureza, segue também Radiologia de Sucesso. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu e tchau!